Olha, vamos começar com um exercício de imaginação. Pensa só. Um belo dia, a notícia que corre é que o governo inteiro, presidente, ministro, juízes, todo mundo, simplesmente pegou as coisas e fugiu. Deixou o país inteiro largado, à mercê de um exército invasor. Coisa de filme, né? Parece mentira. Pois é, mas foi exatamente isso que aconteceu de verdade em 1807. Uma monarquia europeia inteira, com tudo dentro, atravessou o oceano para se instalar na sua própria colônia. A grande pergunta que guia a nossa análise de hoje é: o que, em sã consciência, levaria um reino a tomar uma atitude tão radical, tão sem precedentes? Essa é a história de uma aposta que ninguém acreditava. Um ato de puro desespero que, contra todas as expectativas, acabou redesenhando o mapa do mundo e dando origem a um novo império. E bem no centro desse furacão estava um homem, o imperador francês Napoleão Bonaparte. Em 1807, ele era o dono da Europa. Já tinha colocado praticamente todos os reinos de joelhos. Praticamente. Porque o homem que Napoleão tinha pela frente não era nenhum herói de guerra. Dom João não tinha sido criado para ser rei, sabe? Ele era descrito como tímido, muito supersticioso e, o pior de tudo, terrivelmente indeciso. Preferia a paz dos mosteiros à confusão da política. E agora, de repente, ele estava ali, encurralado, tendo que tomar a decisão mais importante da vida dele. E que decisão! Era uma situação brutal. Portugal estava literalmente espremido entre as duas maiores potências do planeta. A França de Napoleão, que dominava a terra, e a Inglaterra, a rainha absoluta dos mares. Não tinha como ficar neutro, não tinha para onde correr. As opções eram pavorosas, não tinha escolha boa. Se Dom João obedecesse Napoleão e aderisse ao bloqueio continental, aquela estratégia francesa para proibir a Europa toda de negociar com a Inglaterra e quebrar a economia deles, a marinha britânica, a mais poderosa do mundo, ia simplesmente destruir Lisboa e muito provavelmente tomar o Brasil, a joia da coroa. Mas, e se ele ficasse do lado da Inglaterra, sua antiga aliada? Aí era o exército de Napoleão, que parecia invencível, que ia marchar sobre Portugal para tirar ele do trono. Era uma chantagem dos dois lados, uma escolha entre ser aniquilado pelo mar ou ser aniquilado pela terra. E então, o príncipe indeciso tomou a decisão que ninguém, absolutamente ninguém esperava. Ele não ia lutar e também não ia se render. Ele ia fugir. Só que não foi uma fuga qualquer. Para a gente ter uma ideia da escala disso, foram cerca de 15 mil pessoas. 15 mil, basicamente, a nobreza inteira, o judiciário, ministros, generais, toda a administração do Estado. Era como se a capital de um país inteiro estivesse sendo esvaziada de uma só vez. E claro, eles não foram de mãos abanando. Levaram o tesouro real, uma fortuna que chegava a 80 milhões de cruzados. Para colocá-lo em perspectiva, isso era simplesmente metade de todo o dinheiro que circulava em Portugal na época. Metade. E levaram também a alma da nação, a sua cultura. 60 mil volumes da Biblioteca Real, incluindo manuscritos raríssimos, como a primeira edição de Os Lusíadas, foram encaixotados e embarcados. Foi um ato de preservação impressionante no meio daquele caos todo. E para quem ficou em Lisboa, o sentimento era de abandono total. O povo correu para o cais, sem acreditar no que via, chorando, gritando, enquanto assistia não só seus líderes, mas o Estado inteiro sumir no horizonte. A sensação era de traição, de terem sido largados à própria sorte. Mas a fuga era só o começo. O que veio depois foi uma travessia pavorosa de 2 meses pelo Atlântico, uma verdadeira prova de fogo em condições que a gente mal consegue imaginar hoje. A partida foi por um triz. Enquanto os navios levantavam âncora, os primeiros soldados franceses já apareciam nas colinas em volta de Lisboa. Logo em seguida, uma tempestade violenta atingiu a frota em cheio, espalhando os navios. Eram navios velhos, apodrecidos, superlotados. Quando chegaram na linha do Equador, o calor insuportável e a falta de vento transformaram a viagem num verdadeiro inferno. As condições a bordo eram deploráveis. A comida estragou, a água ficou contaminada. Ratos, baratas para todo lado. E olha só que loucura, teve uma infestação de piolhos tão absurda que a princesa Carlota Joaquina e todas as outras mulheres da nobreza tiveram que raspar a cabeça e usar lenços. E no meio do pânico do embarque, tem um detalhe que mostra o quão surreal era a situação. Enquanto a rainha Maria I, que já sofria de problemas mentais há anos, era levada às pressas para o navio, ela teria gritado para o cocheiro: "Mais devagar, vão pensar que estamos fugindo."
A ironia da coisa era palpável. Depois de 54 dias de puro sofrimento, finalmente, terra à vista. A chegada da corte ao Brasil não era só o fim de uma viagem terrível, mas o começo de uma transformação que mudaria o mundo para sempre. E foi justamente aqui, em solo brasileiro, que aquele príncipe que fugiu da Europa por não conseguir se decidir, tomou uma das decisões mais firmes e impactantes da história do Atlântico Sul. A medida foi a famosa Carta Régia de 1808. Com uma única canetada, Dom João decretou a abertura dos portos do Brasil para as nações amigas, o que, na prática, queria dizer, principalmente, a sua grande protetora, a Grã-Bretanha. Então, o ponto crucial é este. Essa única lei acabou com 300 anos de monopólio comercial de Portugal. O Brasil não era mais uma colônia de exploração, fechada para o mundo, que só existia para sustentar a metrópole. Pela primeira vez, o Brasil podia negociar livremente. A colônia, da noite para o dia, virou a sede do império. Olhando para trás, como é que a história julga essa fuga espetacular? Foi um ato de covardia ou foi uma jogada de gênio? Vamos analisar as consequências. Ao fugir, Dom João salvou a própria coroa. A dinastia dos Bragança foi a única que Napoleão não conseguiu derrubar. A vinda da corte acelerou o desenvolvimento do Brasil de um jeito nunca antes visto, criando as bases, as instituições que levariam o país direto para a independência poucos anos depois. E o Rio de Janeiro se transformou para sempre. E isso nos deixa com a pergunta final, que fica no ar, né? A fuga de Dom João foi o ato de um príncipe medroso incapaz de um gesto heróico, como muita gente na época falou? Ou será que foi, talvez até sem querer, a jogada geopolítica mais genial de todas as guerras napoleônicas? Um plano que enganou o maior general da história e não só salvou uma coroa, como acabou criando um novo império. A resposta? Bom, talvez a verdade esteja um pouco nos dois lados dessa história.